E sabe, irmãos, que todas as vezes na palavra, quando a glória de Deus se manifestou, quando a glória de Deus se revelou, se mostrou, aquelas pessoas nunca mais foram as mesmas, mas elas provaram algo poderoso, elas provaram da presença de Deus de maneira indizível. E sabe, irmãos, falar da glória de Deus não é algo tão fácil, não é algo simples, porque a glória de Deus, irmãos, é tudo aquilo que Deus é, tudo aquilo que Ele faz, tudo aquilo que Ele pode fazer, tudo aquilo que Deus representa. Então, irmãos, Paulo, quando foi levado ao terceiro céu, está lá em Atos, não vamos para lá por causa do tempo, mas ele diz lá no livro de Atos, ele diz: eu conheço um homem, não sei se foi no corpo ou fora do corpo, ou em espírito, eu não sei, mas eu só sei que ele foi ao terceiro céu, e ele ouviu palavras inefáveis, palavras indizíveis. Paulo não tinha como explicar o que ele viu. Ele viu e ouviu. E a gente vai ver, irmãos, em toda a Bíblia, manifestações da glória de Deus. A glória de Deus é uma glória só, mas há manifestações da glória de Deus. Você vai ver na palavra, em alguns textos, alguns momentos, em que a glória de Deus foi revelada, foi manifesta. E você vai ver lá que o cume do monte, ele fumegava. E se até um animal tocasse ali naquele monte, ele era fulminado, ele morria. Você vai ver a glória de Deus quando uma coluna de fogo guia o povo de Israel. Aquilo ali era manifestação da glória de Deus. Você vai ver também durante o dia uma nuvem cobrindo aquele povo, protegendo do sol. Aquilo ali era a glória de Deus. Você vai ver a glória de Deus quando Moisés está lá no deserto e Deus aparece para ele em forma de fogo numa sarça. E a Bíblia diz que o fogo queimava e a sarça ardia, mas não se consumia. Imagina, irmão. Irmãos, eu fosse você, eu ficava pronto. Não é porque sou eu, o Gutemils, que está ministrando, eu sou a última Coca-Cola do deserto. Ou sou o Tampa das galáxias, como dizem aí. Não, irmãos, é como não tem como falar, ministrar sobre a glória de Deus, sem haver manifestação da glória. E primeira coisa que eu quero te dizer nessa manhã, irmãos, não tenha medo da glória de Deus. Diante da glória de Deus eu preciso me render. Eu preciso se render diante da glória. Eu preciso ter temor e reverência, respeito, consideração. Eu não posso desprezar quando há uma manifestação da glória de Deus. Eu não posso ficar como espectador. Pode até ficar, mas não deve ficar. Mas pula para dentro, irmãos. Não fica aquém, não fica. Você está entendendo, irmão? Aleluia. E sabe, irmãos, a Bíblia é uma revelação progressiva. E por que, Gutemilson, a gente não vê fogo hoje? O altar aqui incendiado, pegando fogo. Talvez Deus abra a sua visão e você vai ver. O fogo aqui no altar. O fogo na cabeça de algum irmão. Mas você não vai ver a manifestação da glória de Deus como você vê no Velho Testamento. No Velho Testamento as pessoas não tinham o Espírito Santo dentro delas. Eles não eram guiados pelo Espírito. Então Deus tinha que se mostrar para ele. Deus é amostrado. No bom sentido, claro, irmão. Não estou faltando com respeito com Deus.
É porque Ele gosta de se mostrar, de se revelar. Deus não é um Deus distante. Lá em Deuteronômio diz que não há Deus mais chegado, mais propenso do que o nosso Deus. Ele gosta tanto da gente que Ele vem morar dentro de nós. Aleluia. Então, irmãos, não tenha medo da glória. Aleluia. Eu já fui orar por pessoas que quando eu fui impor as mãos sobre elas, ela já estava lá com medo, temendo de medo, porque ela viu algumas pessoas caindo debaixo do poder de Deus. Mas fica tranquilo, irmãos, que há centenas e centenas de milhares de anos atrás, lá em 2 Crônicas, a Bíblia diz que a glória encheu toda a casa, ao ponto de os sacerdotes não poderem ficar de pé. Tem outro momento que a glória de Deus se manifesta. Irmão, se você for falar com o povo de Israel sobre glória, ele entende que glória é como peso. O peso da glória. E a Bíblia diz que a nuvem de glória estava naquele lugar tão densa, que às vezes eles não podiam adentrar no Santo dos Santos. E tem outra ocasião lá, irmãos, em que Israel perde a guerra e a arca da aliança é levada de Israel pelos filisteus. Aí o homem chega e bota o nome do filho dele, se você quiser botar no nome do seu filho, Icabod. Icabod, que significa, foi-se a glória de Israel. Aleluia. Eu sei que aqui não tem, mas em alguns lugares, em outros lugares aqui não. Mas tem pessoas que estão nesse texto aí, nesse Icabod. Foi-se a glória de Deus. Você já viu uma pessoa quando se desvia do Evangelho? E que ela volta para o mundo, e ela volta a fazer tudo o que o diabo quer, e a obedecer o diabo, e não respeita, não honra mais Deus? Você olha para ela, irmãos, e você não vê a glória. Você já chegou em algum lugar e ninguém te conhecia? Olha para cá. Você já chegou em algum lugar e as pessoas olham para você e dizem, você é crente, né? Sem você falar nada. Porque a glória tem um brilho. E quando você percebe que a pessoa se afasta do Senhor, irmãos, o semblante dela perde o brilho. Perde a glória. É por isso que lá, se não estou enganado, Tiago diz que o homem, ele é como uma flor que nasce, murcha e morre, e foi-se a sua glória. Quando o cara está lá no caixão, lá, não tem glória nenhuma ali. Não tem brilho, não tem vida. Está comigo, irmão? Vocês estão tão assim? Aleluia! Então, irmãos, eu me converti com 15 anos na Assembleia de Deus, e desde o dia em que me converti, eu aprendi que Deus não dá a glória dele a ninguém. É assim ou não é? É não, irmão. A gente aprendeu errado. E isso soa até, irmãos, como religioso. Que coisa tão linda. Irmão, Deus não dá a glória dele a ninguém. Aleluia. Mas nós vamos entender aqui, irmãos, pela palavra, que não é isso que Deus disse. Ou melhor dizendo, não é isso que o profeta estava dizendo, o profeta Isaías. Quando ele fala sobre que Deus não dá a glória dele, ou que Deus não divide, que Deus não compartilha a glória dele com ninguém. Na verdade não está nem escrito com ninguém. Está dizendo que Deus não compartilha, Ele não dá, Ele não divide a glória dele com outros deuses. Mas com você e comigo, Ele faz questão, irmãos, de transmitir a glória dele para você.
Coloquei lá no meu history ontem, no Instagram. Eu coloquei lá que não devemos se comparar com ninguém, porque nós somos únicos. Então nessa manhã eu vou dizer para você, não se compara com ninguém, irmãos, porque você tem uma glória. Aleluia. Então, irmãos, só para esquentar as turbinas, projeta aí. Êxodo 33, 18. Êxodo 33, 18. Moisés então suplicou. Pode botar na Almeida, por favor. Quando for mudar a versão, a gente... Amém? Então Moisés disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Diga glória. Pode passar. Respondeu-lhe o Senhor, respondeu a Moisés, farei passar toda a minha bondade diante de ti. Diga bondade. Faz parte da glória de Deus. E te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Próximo. E acrescentou, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha, por que Deus não escondeu a glória dele? De Moisés. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Próximo. Depois de te tirado eu a mão, tu me verás pelas costas. Quem aqui queria ver Deus pelas costas? Quem aqui já viu? Quem aqui já viu Deus pelas costas? Vem aqui ligeiro que eu vou me ajoelhar para você impor as mãos sobre mim. Aleluia. Mas fica tranquilo, irmãos, que essa glória que Moisés tinha, a Bíblia diz que era transitória. Depois, tirando a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face. Próximo. Já passou esse aí? Próximo. Volta lá o da glória, por favor. O anterior. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Imagina, irmãos, Deus passando e tu vendo. Projeta Isaías 42, versículo 8. Isaías 42, versículo 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem. Não está dizendo que não dá às pessoas. Nem a minha honra às imagens de... Imagem de quê, irmão? Está falando com as imagens ou está falando com os homens? Com as imagens, irmãos. Esse contexto aqui está falando do contexto de idolatria. E as pessoas estavam dando glória aos ídolos e não estavam dando a glória a Deus. E Deus fala isso através de Isaías. Amém, irmãos? Agora projeta aí, irmãos, na versão King James, 48:11, de Isaías 48:11. Eu sou o Yahvé, 48:11. Aí, por amor de mim mesmo, por causa da minha própria pessoa, eu faço o que faço. Como posso permitir que o meu nome seja difamado? Ele faz uma pergunta.
Isso é Deus falando. Amém? Ora, não dividirei a minha glória com nenhum outro. Com nenhum outro. Não é com os homens. Então, durante toda a nossa vida cristã, a gente aprendeu que Deus não dá a glória dele a ninguém. Mas esse texto, irmãos, está falando de dar glória aos ídolos, às imagens de escultura que as pessoas estavam adorando. O que é glória, irmãos? Glória é fama, é honra. Nada de errado, Gutemilson, Pastor Cláudio, Diego, ficar famoso. Deus não tem problema com isso. Aleluia. Porque, irmãos, quando a glória de Deus está sobre alguém, irmãos, ela fica famosa. A Bíblia diz que a fama de Jesus correu por toda a parte. Jesus era famoso. Por quê? Ele era o popstar? Não, irmãos, por causa da glória. A glória de Deus estava nele, sobre ele. A glória de Deus se manifestava nele e através dele. Mas sabe, irmãos, essa manhã Deus nos chama para manifestar a sua glória aqui na terra. Diga assim comigo, diga: eu sou chamado para manifestar a glória de Deus. A Bíblia diz lá no livro de João, capítulo 1, versículo 10, se eu não estou enganado, ou 12. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 1. Vamos abrir a Bíblia para ler na íntegra. João, capítulo 1. Não, é versículo 10. Deixa eu ver aqui, irmãos. Calma. Versículo 14. Não fique nervoso, Deus não é nervoso. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, Jesus. E vimos a sua glória. Você entende, irmãos, que Moisés não conseguiu ver a glória face a face, mas Jesus manifesta a glória. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Como Jesus manifestava a glória? Curando, fazendo milagres, ressuscitando mortos. Tem um momento lá que Jesus se transfigura. E está lá Pedro, lá e João com ele. Ele disse: oxe, vamos fazer aqui uma cabana aqui para a gente. Quero sair daqui, mas não. Irmãos, aonde a glória de Deus está, irmãos, as pessoas querem ficar lá. Sabe aquela canção? Não há lugar melhor do que este. Tua presença é o meu lugar. Eles não queriam sair dali. Então, irmãos, entende que a glória de Deus, ela se manifesta de várias formas. Aleluia. Então, entende nessa manhã, irmãos, que Deus não está escondendo a glória dele de você. Aleluia. Projeta aí, irmãos, Salmos, capítulo 8, versículo 5. Salmos, capítulo 8, versículo 5. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória. Você está falando com quem, irmãos? Está falando comigo.
Está falando com você. Tu o fizestes um pouco menor do que os anjos e o coroastes de glória e de honra. Irmão, para de se comparar com as pessoas. Você já foi coroado de glória e de honra. Você entende que Deus não tem problema de participar, de comunicar a glória dele com os homens? Você entende que aquele texto de Isaías não estava falando com a gente? Irmãos, quando Deus criou o homem lá no Éden, Ele já o coroou de glória. Nós somos a coroa da criação, as primícias da criação. Deus fez o homem e o coroou de glória. Ah, Gutemilson, mas que glória é essa que eu não sinto? Calma, irmãos. A Bíblia diz que há uma glória que há de ser revelada. Não tem como ser revelada a glória em toda a totalidade. Porque ainda estamos nessa carne, nesse corpo. Por isso que Deus disse a Moisés, homem nenhum pode ver a minha face e ficar vivo. Só tem como ver a minha face com o corpo glorificado. Aí é essa glória que há de ser revelada. Porque a Bíblia diz que como Ele é, nós o veremos. E seremos semelhantes a Ele. Ou seja, o mesmo corpo que Jesus tem, nós teremos. Quando a igreja for arrebatada. Ah, Gutemilson, eu dou glória a Deus, glória a Deus. Não, irmãos, você tem que manifestar a glória de Deus. Você tem que considerar a glória. Aleluia. Você tem que temer a glória. Os filhos de Israel, quando eles viram a glória, eles ficaram com medo, tanto medo que ele diz, Moisés, fala tu com a gente e Deus fala contigo. Porque quando Deus falava, irmãos, todos eles ouviam. Aí fogo saía do monte, fumaça, trovão, terremoto. Era dessa forma que a glória se manifestava. Mas sabe, irmãos, que hoje a glória está dentro de nós. Daqui a pouco você vai entender isso. Como é que pode, Gutemilson, uma glória dessa está dentro de mim? É mesmo. É por isso que você não é normal. Irmão, você não é normal. Você é anormal. Que é isso, Gutemilson? Eu sou um extraterrestre. Quase isso. A gente canta aqui direto, irmãos. Eu não sou daqui. Se tu não é daqui, tu é de onde, terra? Tu estás na terra, mas tu não és daqui. Tu és celestial, irmãos. Ele vem me buscar e com ele eu irei. E depois quando chega segunda-feira, vida, que vida é essa, Jesus? Gutemilson ministrou sobre glória, que glória é essa? Irmãos, a glória está disponível. Deus deseja compartilhar a sua glória com o homem, irmãos. Romanos capítulo 8, versículo 30, na versão NVT, por favor. Romanos 8, 30. Não, acho que eu anotei errado, irmão. Não, mas não é esse versículo, não. Que eu queria ler, não. Romanos 3, 23, perdão. Depois a gente vai para o 8, 30. A gente vai ler esse também. Está escrito aqui, 8, 30.
que eu queria é esse aí. Preste atenção, irmãos, nisso. Isso vai mudar tudo o que você pensa sobre glória. Pois todos pecaram e separados, destituídos, estão ou estavam da glória de Deus. Então, irmãos, pensa comigo, medita nisso. Quando Deus criou o homem, Deus o coroou de glória. E o abençoado do Adão, quando eu chegar lá na glória, Adão. Quando Adão caiu, irmãos, o homem foi afastado, separado da glória. Então, o que separa o homem da glória de Deus é o... Vocês estão dormindo ou estão aqui, irmão? O que separa o homem de Deus é o pecado, irmãos. Todos pecaram e precisam, e carecem, e necessitam da glória. O homem sem Deus, irmãos, ele é destituído da glória. Por isso que as pessoas fazem o que fazem aí fora. Porque elas estão separadas da glória de Deus. Porque ninguém que está debaixo da glória de Deus faz o que as pessoas fazem aí fora. Todos pecaram e precisa. Irmão, se o homem precisa da glória, Deus não vai negar a ele a glória. Na verdade, ele já deu a glória. E sabe, irmãos, quando o homem perde essa glória, a Bíblia diz que Jesus vem e restaura a glória. Quando Jesus vem e faz a obra da cruz, da redenção, da justificação, o homem agora passa a ser justiça, santificação, redenção para Deus. O homem agora ele volta ao estado de perfeição que Adão tinha. Alô? Poucos améns. Vou dizer de novo, irmão. Quando Jesus vem e faz a obra da cruz, ele restaura o homem e traz o homem ao estado original do Éden. Aí a glória pode habitar nele. Porque agora ele tem o espírito recriado. Ele é uma nova criatura. É como se ele nunca pecou na vida. Você entende, irmãos? É uma nova criatura. Ele foi regenerado. Ele nasceu de novo. No espírito. Diga glória a Deus. Projeta aí João, o Evangelho de João. Pode ser na versão Almeida. João 17, 22. João 17, 22. Quem acredita em Jesus aí, diz amém. Amém. Quem sabe que Jesus não mente, diz glória a Deus. Glória a Deus. Quem falou isso aí foi Jesus. Jesus. João 17, 22. Olha o que ele diz, irmãos. Eu lhes tenho transmitido. Eu vos tenho transmitido, lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Para que sejam um como nós somos. Então, irmão, Jesus transmitiu a glória de Deus para a humanidade. Deixa eu ver se eu acho aqui. Mas nesse mesmo... Deixa eu ver aqui, só um instante. 22. Não estou encontrando, irmãos.
Mas depois, se eu lembrar, a gente volta lá. Amém, irmãos? Então, Jesus transmitiu a glória. Ele veio transmitir a glória de Deus. Amém? Projeta aí Hebreus capítulo 1, versículo 3, por favor. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Ele, Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Jesus, irmãos, é a expressão da glória. Ele manifestou a glória de Deus aqui. E sabe, irmãos, a Bíblia diz lá no livro de Efésios que nós temos que ser imitadores de Deus como filhos amados. Imitadores de Cristo. Então, irmãos, se Jesus expressou a glória, manifestou a glória, nós não devemos ser diferentes. Devemos manifestar a glória. Diga, eu vou manifestar a glória. Diga, eu manifesto a glória. Amém, irmãos? Aleluia. Projeta aí, por favor. Colossenses capítulo 1, versículo 27. Colossenses capítulo 1, versículo 27. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério. Deus quis dar a conhecer. Deus quis fazer conhecer. Amém, irmãos? Então Deus não está ocultando, Deus não está escondendo de manifestar a glória dele para os homens. Na verdade, ele já revelou, ele já manifestou. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória. As pessoas estão preocupadas com as riquezas da terra, né? Tem uma riqueza da glória. Riqueza da glória. Diga aleluia. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 7. 1 Coríntios 2, 7. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para sua glória. Diga, para sua glória. Amém, irmãos? Deus predestinou. Predestinou. Ou seja, antes, desde o princípio, desde a criação do homem. Amém, irmãos? Projeta 1 Pedro capítulo 4, versículo 14. 1 Pedro capítulo 4, versículo 14. Preste atenção nisso, irmãos. Isso pode salvar a sua vida. Se pelo nome de Cristo, vou dizer pela terceira vez, pelo nome de Cristo, não por outra razão. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados ou mais do que feliz, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Posso encerrar a ministração e ir para casa? Você ouviu isso, irmão? O Espírito da glória repousa. Nunca mais você vai dizer isso. Deus não divide a sua glória. Deus não dá a sua glória. E aleluia, irmão. Bem religioso, até a voz muda. A gente precisa esquecer algumas coisas que a gente aprendeu, irmão, de forma errada. Pastor Bandi, quando estava vivo, ele dizia: eu vou quebrar alguns biscoitos, irmãos, seus. Quebrar o biscoito é porque ele ia falar algo que ia mexer com o seu. Porque você aprendeu de forma errada, de maneira errada.
sobre vós repousa. Você entende, irmãos, que por esse texto aí, você entende que teve discípulos lá que ele disse, não, eu não quero morrer igual ao meu Senhor, eu quero morrer de cabeça para baixo na cruz. Muitos eram mortos, jogados aos leões, eles não estavam nem aí, irmão. É por isso que Paulo diz, ele diz, eu não tenho a minha vida por preciosa. Porque, irmão, se o cara é injuriado por causa do nome de Cristo, sobre ele repousa o Espírito da glória. Imagina o cara ser morto por Cristo. E às vezes a gente fica todo dolorido, né? Ai, por qualquer besteirinha. Os discípulos morreram, irmão. A Bíblia diz que esses homens não eram dignos, o mundo não era digno deles. E o mundo também não é digno da gente. Só um amém lá atrás, da diaconisa. Irmãos, o mundo não é digno da igreja, de nós. Mas também, né, Gutemilson, eram os discípulos, né? A mesma glória que estava sobre eles está em mim. Não foi uma glória para os discípulos e outra glória para a glória. Você entende, irmãos? O mesmo Espírito que estava neles, a mesma glória que estava neles, é a mesma glória, o mesmo Espírito que opera em nós, que está em nós, que está sobre nós. Ah, Gutemilson, a minha cabeça está dando parafuso. É para dar um parafuso, meu irmão. Mas você vai sair daqui nessa manhã encharcado pela glória. Você só precisa crer. Gutemilson estava tão calmo, começou a gritar. Não, irmãos, eu estou calmo. Eu só quero que você receba. Aleluia, aleluia. Eu li 1 Pedro, foi 1 Pedro? Foi 1 Pedro? Então, 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Já estamos acabando. Fica tranquilo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Irmãos, é 2 Pedro, perdão. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Presta atenção nisso, irmãos. Visto como pelo seu divino poder nos tem doadas todas as coisas. Pelo seu divino poder, Ele não vai doar, irmãos. Ele nos tem doado todas as coisas. Ah, porque eu não posso, Gutemilson. Porque a luta está muito grande. Porque a tribulação aumentou. Fica tranquilo. 2 Coríntios, capítulo 5, Paulo diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz um peso eterno de glória. Leve e momentânea tribulação, pressão, perseguição, angústia, dor, humilhação, desonra, seja o que for, irmãos, produz um peso eterno de glória. Versículo. Visto como pelo seu divino poder nos tem doado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria
glória. Onde você está? Onde você está, irmãos? Onde você está? Onde você está, pelo amor de Deus, irmãos? Ele te chamou para a sua própria glória. Se você ainda não chegou lá, irmãos, ainda dá tempo. Ele te chamou para a sua eterna glória, para a sua própria glória e virtude. Virtude é poder. Ah, Gutemilson, mas eu não estou vendo nada. Tá não, terra. Move as águas. Se você for estudar, irmãos, as manifestações da glória, teve momento que foram os homens que moveram a glória. Espera aí, Gutemilson, isso aí também já é demais, isso é heresia, pelo amor de Deus. Não, irmãos, a Bíblia diz que eles organizaram tudo, eles construíram o templo, tudo sobre excelência, toda a ordem, os ministros de música, os levitas tocando, todos uníssono, é esse nome mesmo, irmão? É desse, se não for esse, é esse mesmo. Eles tocavam, irmãos, a Bíblia diz que quando eles tocavam, e os sacerdotes, tudo lá com aquelas becas, aquelas orlas, aqueles negócios, tudo lá, aquelas indumentárias, e a Bíblia diz, irmãos, que a glória vinha. A nuvem cobria, a nuvem de glória. Se eles não fizessem aquilo, nada se movia, irmãos. A glória não se movia. Você percebe que quando a arca foi levada, ele disse, acabou, foi-se a glória, foi-se a glória, foi-se a presença. A glória é a presença, irmão. Todas as vezes que a glória estava lá, a presença, na arca, a Bíblia diz que era uma arca, e tinha 2 querubins, de ouro puro, e a Bíblia diz que ia lá, os levitas, na frente com a arca no ombro, e todas as vezes Israel ganhava as batalhas. Sabe aquela música de Sérgio Lopes? Chora Israel, quando em cativeiro te levaram de Sião. Levaram quando a arca foi tomada. Aí o sacerdote rasgou as roupas, pano de saco nas cinzas, e começaram a chorar, a prantear, porque eles sabiam, irmãos, eles sabiam que sem a glória, eles estavam perdidos. Aleluia. Você vai ver lá o profeta dizendo que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Porque Israel estava perdido, estava arrasado. Só a presença, só a glória. Para restaurar, para restabelecer, para trazer honra, para trazer a fama. Israel era famoso. Um país que nunca perdeu uma batalha, uma nação santa. E tudo certo lá, irmãos. Mas quando a glória foi levada, sabe, irmãos, a Bíblia diz que a arca ficou lá na casa de Obed-edom, só porque a arca estava lá. O homem foi abençoado, irmão, e toda a sua casa. Aonde a glória está, irmãos, a bênção tem que se manifestar, irmãos. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, na NVT, por favor. 2 Coríntios 3, 18. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido. Diga, o véu foi removido. Diga mais uma vez, diga, o véu foi removido. Faça assim, faça assim. Foi removido. O véu foi removido. Oh, aleluia. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos refletir
Meu Deus do céu. Podemos refletir a glória. Irmãos, não é só para os pastores, não é só para os líderes, para os ministros. Todos nós. Se você ainda não está refletindo, irmão, chegou a hora de você refletir a glória de Deus. Irmãos, entende isso, não é você, é a glória que você carrega. Bota o versículo, irmão, por favor. Alô? Todos nós podemos refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa. A sua imagem de glória. Irmão, pelo amor de Deus, você está entendendo isso que você está vendo? Está lendo? Ele nos transforma com a sua própria glória. Porque se fosse nessa força minha, irmãos, nem aqui eu estaria. Mas é a glória dele em mim. É por isso que Paulo diz: Cristo em vós é a esperança da glória. Porque Cristo veio e restaurou a glória perdida. Gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais, oh aleluia, deixando-nos cada vez mais parecidos com papai. Eu pareço com papai, irmão. Eu sou tão feio, eu sou tão feia, eu sou tão magro, eu sou tão gordo, eu sou tão... Irmão, você parece com ele. Não se compara com ninguém, irmãos. Você é a imagem e semelhança dele. Gradativamente a sua imagem, gradativamente, ou seja, mais parecido com ele. Oxi, coisa linda, parece com Jesus. É a cara do pai. Quando o menino nasce, né? Rapaz, parece com o pai, é a cara do pai. Chega aí na tua casa hoje, olha para o espelho e olha assim e faz: é a cara do pai. O diabo vai estribuchar pelas costas, irmão. O diabo não aguenta um negócio desse, irmão. Aleluia. Romanos capítulo 8, versículo 30, nessa mesma versão, NVT, por favor. O culto hoje tem hora para acabar não, irmão? Estou brincando, irmãos. Nós vamos terminar. Romanos 8, 30. Depois de predestiná-los, eles os chamou. E depois de chamá-los, os declarou justos. E depois de declará-los justos, lhes deu a sua glória. Irmão, por favor, pelo amor de Deus, pegue essa palavra. Ó, irmãos, ele, depois de predestiná-lo, ele predestinou você para o céu, para a salvação. Ele te chamou. Depois de chamar, ele te declarou justo. Ele não vai declarar, ele já te declarou. E depois de declarar justo, ele lhes deu a sua glória. Eu não vou ter a glória, eu já tenho. Isaías capítulo 60, Isaías 60,
versículo 1 e 2. Isaías, capítulo 60, versículo 1 e 2. Levanta-te. Diga, está falando comigo. Jerusalém, que a sua luz brilhe para todos, para que todos a vejam. Pois sobre você levanta e reluz a glória do Senhor. Versículo 2. Pode botar na outra versão, irmão, por favor. Na normal, na Almeida. Porque eis que as trevas cobrem a terra. Fica tranquilo, irmão. Não se preocupa com isso, não. Eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Irmãos, as pessoas precisam ver a glória de Deus sobre nós. Diga glória a Deus. Diga, Deus é bom. Então, irmãos, vamos fazer uma confissão aqui agora. Diga assim junto comigo, diga: a glória de Deus é evidente em meu corpo físico, percorrendo meu ser, livrando-me de toda enfermidade, fraqueza ou doença. Isto é visto em minha família, trabalho, negócios e em todas as áreas da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Eu fosse você, eu fazia essa declaração todos os dias. Olha como o Gutemilson está sabido. Tô nada, irmãos. Eu peguei isso aqui do pastor Cris. Bota lá no YouTube, pastor Cris. Eu peguei isso com ele, porque ele postou isso aqui lá no Instagram. Eu disse, meu Deus, eu pensei que a sua glória não dava a ninguém. 20 e poucos anos de crente. Aleluia. Diga a glória. A glória. Chama o Wendel aqui, por favor, no teclado. Você pode ficar de pé. Irmãos, essa é a hora de você receber, de você entrar no nível maior de glória. Essa é a hora de você ser curado. Essa é a hora de você receber uma nova unção, se você crê. Você pode ficar orando em outras línguas para ativar, para mover as águas. Começa a orar em outras línguas. Começa a orar em outras línguas. Há um peso de glória, há um peso de glória. Aleluia, aleluia. Aleluia. Não, irmãos, eu não quero lhe animar nessa manhã. Eu não quero que você fique emocionado. Eu quero que você seja tocado pela glória. Eu quero que você sinta a glória, que você seja impactado pela glória. Eu quero que a glória de Deus toque você nessa manhã de maneira especial, de maneira sobrenatural. Que você sinta, que você receba a glória de Deus como você nunca sentiu. Não fica como espectador, irmãos. Feche os seus olhos, comece a orar em outras línguas. Honra a glória, respeita a glória, considera a glória, crê na glória, não fica disperso. Aleluia, aleluia, levanta as suas mãos. Oh, aleluia.
seu amor, infinita humildade.